o SUV híbrido plug-in mais falado do Brasil esse ano. Olha quem tá aqui comigo, o Haval H6 GT. Seja pela ficha técnica de até 393 cavalos, autonomia no modo elétrico de 170 km ou até pelo desenho dele, extremamente esportivo e arrojado. Se você for dar uma olhada, você tem uma frente ligeiramente aqui fechada com essa traseira de coupé. Hoje o objetivo desse vídeo é conseguir abordar tudo, absolutamente tudo sobre o H6 GT, só que de uma forma eletrificada, como vocês sabem que é a proposta da Electricar BR, tanto aqui como no Instagram, e bater um papo sobre a bateria, sobre o tempo de recarga e sobre as muitas características que um carro híbrido plug-in com uma bateria tão grande ou até um elétrico tem. Então, vem comigo, deixa eu te mostrar detalhe por detalhe do que é esse carro aqui, começando, claro, aqui pela frente. Já falei que ela é fechada, mas eu acho que vale uma análise, né? Não sei se vocês já deram uma olhada nas outras versões do H6, mas nessa aqui a grade muda. Ao invés daqueles elementos com detalhes em cromado, elementos mais com uma cara de SUV tradicional, aqui ela é fechada com o Haval aqui ao centro, inclusive bem polêmico. Muita gente gosta, outras pessoas já não gostam tanto, né? E aqui a gente tem, ó, um formato em colmeia. Até acho legal, ó, detalhe até para a câmera que ele tem aqui. Farol Full LED, bom, diria que não é absurdamente diferente do que a gente está acostumado, é bem normal na verdade. Milha aqui, e a gente já tem outros elementos logo no início. Se vocês forem dar uma olhada, ó, aqui um detalhe, como se fosse um carbono, mas claro que não é um carbono legítimo, né? Falando na lateral, acho que o primeiro grande ponto e que não tem como a gente não destacar desse carro é o tamanho dele. Se eu vier aqui do lado, ó, as proporções são bem significativas. A gente tem 4,7 metros de comprimento, 2,7 de entre-eixos. E eu fui até pesquisar, viu, pessoal? Pesquisei agora há pouco e esse carro aqui, ele consegue ser maior até que um próprio Toyota RAV4, que, convenhamos, já é um carro grande. E na prática, o que você mais nota aqui, você está dirigindo, o carro ele é bem espaçoso, largo, mas eu já conto um pouquinho. Ó, aqui parte de rodas, aro 19, se vocês forem dar uma olhada, ele tem ela em detalhe em preto. Esse pneu aqui é um pneu de outra marca, Cooper Tires, mas pelo que eles estão me passando, esses carros estão vindo para os clientes finais. Esse carro aqui é um carro de teste, né, com PS4. E pelo que eu já falei com a própria GWM, aqui o aro é 19, mas ele é 19 justamente para ser um pneu mais fácil de encontrar, enfim. Vindo pela lateral, acho que cabe o destaque, ó. A gente tem aqui uma saia com um detalhe esportivo, né? Que black piano. Aí quando eu subo um pouco, eu tenho o aerofólio também com o tom black piano e bem aqui na traseira. Inclusive eu acho que é um dos elementos que mais compõe um pouco da realidade externa desse carro. E aí quando a gente olha para trás, a gente encontra a X6. Brincadeiras à parte. Mas, ó, aqui a gente tem as lanternas separadas, o que é diferente da versão H6 normal. Um detalhe também que lembra carbono, escrito Haval aqui ao centro. E essa caída coupé, que pessoalmente falando, acho bem bonito. Acho que o carro ele fica esportivo, fica diferente, na rua chama atenção. E ó, detalhe como uma traseira alta, pessoal. Olha aqui, ó, as saídas fake de escapamento, né? Mas ó, uma traseira alta. E um bônus já vou contar bastante para vocês disso, mas ele já está carregando. Olha aqui, plug conectado. Aqui o carro, ele é híbrido plug-in, então tem que carregar, né? E já detalhe, eu tenho o meu carregador aqui em frente em casa, justamente para ficar mais fácil, enfim. E qual que é o ponto que eu queria agora abordar um pouco com vocês, pessoal? Para a gente bater um papo sobre o que é esse carro no Brasil, o que é esse sistema híbrido. Então, primeiro vamos começar falando de especificações. O H6 tem um conjunto 1.5 turbo. Ele usa um motor 1.5 turbo somente a gasolina em todas as versões. Na versão de entrada, que é o que eles chamam de HEV, que é Hybrid Electric Vehicle, que é a versão que tem a menor bateria, o motor a gasolina
junto da regeneração de energia, é responsável por carregar a bateria. Então, sabe o Corolla? Sabe o Corolla Cross? O sistema da versão de entrada é o mesmo. Versão que custa R$ 209 mil sem teto solar, mais 10 mil para ter o teto solar. Depois tem a versão H6 PHIV, que é igual à versão de entrada, só que com esse conjunto aqui. E por fim, tem essa versão aqui que é a GT, que busca justamente o apelo mais esportivo. Só que se naquela de entrada era aquele 1.5 turbo mais um motor elétrico no eixo dianteiro, não tem tração nas 4 rodas, nessa aqui é o 1.5 turbo mais aquele mesmo motor elétrico da versão de entrada, mais um motor elétrico traseiro e uma bateria que na de entrada é 1,3 kWh, aqui é de 34 kWh. E guarda esse número, de 34 kWh, justamente porque eu quero discutir um pouco o tema com vocês. Mas a questão aí se torna o seguinte: aqui a gente tem a união de 1.5 turbo com esses dois motores elétricos e o resultado são 393 cavalos de potência e 77 kg de torque. Mas, como eu falei, a proposta da página é justamente a gente falar sobre a eletrificação dos carros, né? E eu acho que aqui, ó, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá o ponto de atenção. Deem uma olhada, ó. Vou baixar um pouco mais. Aqui tem um cano de escapamento passando, não tá tão fácil. Deixa eu dar uma volta ali do outro lado. Mas que é o ponto de principal atenção e é o segredo, é a estratégia da GWM no Brasil. Ó, dá uma olhadinha, ó, aqui embaixo. Estão vendo essa parte em preto aqui? É uma bateria. E nesse caso, qual que é o detalhe? A bateria desse carro, ela tem 34 kWh de capacidade. E por que eu falei pra gente se prender nesse número? Porque a bateria do Mini Cooper 100% elétrico, não híbrido, 100% elétrico, tem 32 kWh de capacidade, enquanto a de um Nissan Leaf, aquele Nissan elétrico que vocês já devem estar vendo aí no Brasil desde 2019, tem 40. A do Renault Zoe tem 54. Ou seja, detalhe, aqui a gente tem um carro híbrido com bateria de carro elétrico. E aí que tá o segredo, para ter 393 cavalos, 77 kg de torque, carro anda demais, e um 0 a 100 ali em menos de 5 segundos. 4.8, às vezes 4.9, enfim. Então, o que a GWM fez aqui? Ela uniu tudo. Ela colocou um motor bom, junto com uma grande bateria e junto com motores elétricos, e nasce o H6 GT. Questão de proporções, então, reforçando, o carro é grande, números, desempenho também é um baita ponto. Aí, questão externa, peso, carro de 2 toneladas, é um carro pesado, tração nas 4 rodas, na minha visão, um baita ponto positivo. E aí, a gente tem essa bateria bem grande e que eu já quero discutir um pouco sobre questões de recarga, mas bora, né, entrar nele um pouquinho. Já começando aqui com os detalhes, eu acho que é um dos principais pontos comparado com a versão de entrada e com a versão intermediária também, porque ó, um acabamento que é o que eles chamam de camurça, né? Não é alcantara aqui, uma espécie de imitação de carbono, só que ó, com acabamento macio. Então não é um carbono, é um couro, mas não é nem couro, né? É sintético, mas é um macio de carbono, galera. Aqui na porta também um tom mais macio, black piano. Aqui a maçaneta. Aqui um som, quem é bom de identificar, hein? Lembra bem o Burmester da Mercedes. As 4 janelas aqui elétricas, por óbvio, né? Rebatimento de retrovisores. E aqui a gente vai para o banco, que é o principal detalhe comparado com a versão, com as versões de entrada. Porque aqui ele volta a repetir o tom de camurça com o GT. Até o GT aqui ao centro, acho que poderia ter talvez um contorno, enfim, né? E ó, aquele mesmo da porta que parecia um carbono macio, tá novamente aqui no banco. Aqui embaixo também. Os bancos elétricos, tanto esse como o outro. Mas eu não consegui usar a memória que falaram que seria por esse aqui, como que é o nome? Pela câmera de... isso aqui é uma câmera tipo Face ID do iPhone. Falaram que daria para ajustar e eu não consegui. Novamente aqui é o centro, aquele material. E aqui ó, diferente do Black Piano das versões de entrada, ele tem esse detalhe que parece um aço escovado preto,
O que vocês acham? Pode ser? E ó, teto preto, teto solar que é menor que nas outras versões. Mas eu já chego nesse ponto. Então, esse é o interior do H6. Tô com a chave no bolso. Deixa eu abrir a janela para não morrer de calor aqui, pessoal. Ó, vou ligar ele, pisa no freio, ligo o botão. Ó, desconecte o dispositivo de carregamento. Vocês veem como o carro, ele realmente está carregando. Peraí que a janela tá brava comigo. Agora, abrir a porta, abriu. Enfim, pessoal, ó. Então, agora tô pro interior dele. Volante, aqui escrito Raval. Detalhes em... Aí que tá, aqui nem é um preto piano, né? Presta atenção. Ele é um preto pro piano, mas com uns pontinhos. Aqui com os controles da tela aqui. Aqui com o volume, o de voz. E o de voz é legal, hein? Ó o bônus, pessoal, ó. Vou clicar. Isso aqui eu nunca vi num carro. Ouço. Abrir porta-malas. Abrindo a porta traseira. Fechar porta-malas. Opa, ele desativou. Por favor, fale. Fechar porta-malas. Fechando a porta traseira. E aí, galera? Vocês já devem ter visto abrir janela, abrir teto solar, mas abrir o porta-malas e fechar, pra mim foi a primeira vez. Além de outras coisas, tipo, tô com frio, aí liga o ar quente. Tô com calor, liga o ar frio. Coisas do gênero. Mas vem aqui, vamos acompanhar os detalhes então. Agora vocês estão vendo que o painel tá aceso justamente porque tá carregando, tá? Não tá com problema nem nada. Mas, ó, se eu mexer aqui, até dá pra gente dizer que a gente tem um mostrador, uma tela relativamente simples. Aí, ó, ele até não tá deixando eu mexer porque tá carregando. Mas eu mexo quando a gente estiver dando uma volta então, tá, pessoal? Mas uma tela relativamente simples, tá? A gente não consegue alterar essa interface. Fica a velocidade aqui o tempo todo. Autonomia, 172 km com gasolina e 73 com eletricidade. Modo de condução. E entre outros detalhes, né, aqui. A letra de seta, farol e tal. Aqui para ligar o limpador. E ao centro, justamente a multimídia. E o que eu quero mostrar da multimídia, que eu acho que é o mais interessante? Primeiro, os modos de bateria. Qual que é o detalhe? Lembra que eu falei, né? Ó, o 1.5 turbo tá aqui na frente, com motor elétrico na frente, motor elétrico atrás e a bateria. O carro tá carregando com o carregador ali da GreenV e ó, aqui aparece como se tivesse uma estação de carga, enviando energia. Detalhe, ó, a energia tá entrando na bateria, ele já tá com 44% de carga. E o carro me indica, por exemplo, o que estava ali no painel, que eu tenho 172 de autonomia com gasolina, 73 com eletricidade, essa autonomia se soma, podendo chegar a eletricidade até 170, mas eu já digo, tá, pessoal, às vezes pode ficar em 140, 150, tudo depende do seu uso. Carro elétrico, carro híbrido, a autonomia máxima é divulgada, mas depende do teu pé, do mesmo jeito que o meu carro faz 20 km por litro, por exemplo. Ele faz 20 km por litro nas melhores condições. Esse aqui vai fazer 70 em condições boas. O teu carro faz 20 km por litro também. Mas ó, então vamos para os detalhes. O quilômetros por litro está fazendo 28 porque ele estava misturando o motor a gasolina com o motor elétrico. A eletricidade 32,5. Odômetro 150 desde a última recarga. Mais detalhe, tá, galera? Eu já dirigi muitos carros elétricos de todas as marcas, posso assegurar. 32 kWh a cada 100 km é um número alto. Significa que esse carro é um carro que gasta, ele tem um consumo elevado. Isso por quê? Peso, tração elétrica nas 4 rodas, questões nesse sentido. Mas só para vocês terem parâmetro, um Chevrolet Bolt, que é o Chevrolet elétrico, ele faz cerca de 13, 12. Então na cidade significa que esse carro aqui faz 20 kWh a cada 100 km a mais. E você lembra que a bateria tinha 34? Então dá para você entender essa conta. Aí a gente tem outros números como aqui, ó. Outros números não, né? Outras funções, ó, pessoal. Espera aí que ele trocou. Volta aqui, ó. Condução, que é a cereja do bolo. Modo híbrido, você consegue rodar com o carro trabalhando em modo híbrido. Modo elétrico, você vai andar somente de carro elétrico. Modo de condução, normal, econômico, esportivo, neve, tração nas 4, lama e dunas.
Queria até testar as dunas, tá? Mas não vai rolar. Modo de condução. Esse aqui é um modo legal. Reserva de energia. Se eu colocar 50%, por exemplo, quando eu estiver andando com o carro no modo híbrido e ele chegar assim, botei 60, ele chegar no 60, o carro vai ligar o motor a gasolina para a bateria não baixar de 60. E aí é aquela coisa, né? Você tá subindo a serra, descendo a serra, você conhece teu carro, você sabe uma situação em que a bateria ela vai ser mais proveitosa ou menos, aí você configura ela, né? Às vezes você sabe que a subida de serra gasta muita bateria, melhor subir com motor a gasolina. Descida de serra já é legal descer com motor elétrico. Então, por exemplo, aí quando a gente volta aqui, modo One Pedal, dá para dirigir com o carro com pedal, vou mostrar para vocês. Modo lavagem, o carro fica em neutro, justamente para você poder colocar o carro na esteira de um lavacar. Modo alagamento, para não entrar água, o motor ligará e permanecerá ativo. Por quê? Justamente para não entrar água se estiver passando por um alagamento, fica com o motor ligado. Assistente de torque, alerta de fadiga e modo de direção. Dá para a direção ficar confortável, normal, esportiva. E aí muitas coisas, tá, galera? Ó, aqui ele tá pedindo para ligar o motor para mostrar essa função, mas depois eu mostro. Ó, aí muitas outras funções como assistente de estacionamento frontal, freio de baixa velocidade, ele tem aquelas funções que, por exemplo, quando você está dando a ré, se você for bater em alguma coisa, ele freia. Se você estiver até andando na rua e algum carro estiver vindo rápido, atrás, e o carro identificar que pode ser que ele bata, ele avisa aqui, carro atrás muito rápido. E aí ele lê faixa, detector de colisão e dirige quase sozinho. Tem até um de dirigir sozinho legal, tá, turma? Porque olha o que ele faz. Quando eu tô andando, se eu clicar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a alavanca de dirigir sozinho. Se eu clicar 2 vezes, claro que ele não vai ligar agora, o carro, ele começa, mesmo que não tenha muitas faixas ou coisas na frente, ele começa a ler o carro da frente. Ele começa a frear e andar conforme o carro da frente. Então, se o carro da frente começar a fazer uma curva para a esquerda, mesmo que ele não tenha entendido totalmente as faixas, ele percebe que pode ser aquele o caminho. Bem bom isso, inclusive, tá? Não vou dizer para vocês que é o melhor do mundo, mas é bem bom. E aí outras funções, né? Luzes, condução, interior, exterior, head-up display aqui na frente, que é incrível. Sistema de monitoramento, que é essa câmera aqui. Se eu estiver dirigindo, olhar para o lado, ele avisa. Se eu pegar no celular, avisa. Ó, indicação de ação perigosa. Carregador sem fio. Enfim, ó o carregador aqui. Câmbio, freio de mão, auto-hold. Nem tudo é perfeito, tá, turma? Olha que engraçado. Ó, aqui embaixo. Não é USB-C. Enfim, né? Poderia ser, carrega mais rápido. Não tá fácil fechar também. Aqui dentro tem quase um baú. Bem grande, ó. Ó que legal, cabe bastante coisa. Deixa eu mostrar ali atrás. Espaço interno. Deixa eu chegar aqui. Ó, aqui na traseira. A porta. Ó, aqui já não é aquele macio, mas de resto segue tudo igual. Aqui atrás, detalhe, hein, pessoal. Mesmo acabamento da frente, as coisas são bem parecidas até. E aqui na questão traseira, a gente tem aquele detalhe, né? Quem já andou de BMW X4, X6 e tal, sabe que o teto fica mais baixo. Só que aqui, pelo menos na minha percepção, como o carro ele é maior, é um carro grande, ó, dá tempo da traseira não cair tanto em mim. Eu acho que a caída de traseira dos outros modelos ela é maior, como talvez de um Audi A5, por exemplo. A caída ela é mais coupé, né? E ó, pessoal, espaço aqui não tem nada para dizer. Eu tenho 1,73, não sou uma pessoa tão grande, mas não dá para reclamar mesmo. E porta-malas, dá para mostrar na prática, né? Deixa eu ir ali atrás para mostrar para vocês o porta-malas. E vamos lá, porque no porta-malas também tem 2 detalhes importantes. Deixa eu mostrar aqui. Começando, vamos ver se ele vai abrir com o pé, porque ele tá ligado lá. Abriu, boa. Então, ele abre no chute. Tem até uma mochilinha aqui, um casaco ali, mas ó, dá pra vocês terem noção do espaço. Deixa eu até deixar ele certinho, ó. Dá pra vocês terem uma noção do espaço. Bom, tá? Um volume bem significativo. E deixa eu mostrar o bônus agora, justamente, que é a questão aqui embaixo, né? Questão de step e tal. De volume de porta-malas, já adianto para vocês que esse carro tem cerca de... Deixa eu pegar aqui certinho, 500 litros, 515 litros. E aqui embaixo, ó galera, no detalhe,
Vem com um carregador portátil para você pôr na tua tomada de casa, ó. Carregador aqui. Essa tomada, ela é de... Vamos ver... Ela parece mais grossa, de 20 amperes. Ver se tá escrito alguma coisa. Não, mas enfim, o carregador é esse. Carrega em... Vamos ver se parece quantos quilowatts o carregador carrega. 220, não tá aparecendo. O meu carregador carrega mais rápido que esse aqui, tá, galera? Porque ele chega numa potência maior para carro elétrico. Mas ó, não tem step, e sim o compressor, o que é já padrão. Mas esse carro tem um detalhe que aí é exclusivo do GT. E vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Eu vou abrir aqui. Que é exclusivo do GT, que é o seguinte, ó. Foi isso que eu encontrei. Espera aí que a Siri não tá ajudando. Ó, que é esse aqui, ó, pessoal. Estão vendo ali? Aquele sub da JBL. Que, na minha opinião, faz toda a diferença. E ó, detalhe que a 12 volts tá aqui e um módulo tá aqui também. E por que eu falo que faz toda a diferença? Porque as outras versões, elas não vêm com esse sub. E daí o som, digamos assim, que não é um som tão primoroso como um Harman Kardon e tal, ele fica um pouco mais, digamos, puxando pro agudo, puxando pros médios, e falta um grave. Com o sub, ele dá uma encorpada importante. Bora dar uma volta? Vou mostrar todos os detalhes. Só antes eu queria mostrar mais, eu queria falar e mostrar um ponto. Primeiro eu vou abrir o capô. E depois eu queria falar sobre recarga, porque muita gente me pergunta, né? Quanto tempo demora para carregar? Quanto que dura a bateria, né? Bateria a gente até falou um pouquinho, mas quanto tempo demora para carregar? Quanto dura a bateria? Primeiro, para carregar. Queria que vocês entendessem de vez como é que a gente faz essa conta. Esse carro tem a bateria de 34 kWh, beleza? Beleza. Aqui ele está recebendo 7 kWh. E por que ele está recebendo 7, pessoal? O meu carregador envia até 22, só que o carro é limitado em corrente alternada, que é a nossa famosa 110, 220, em 7. Então o que significa? Que entram 7 kW por hora. Se a bateria tem 34, 7 mais 7 mais 7 mais 7, você tem 5 horas para carregar o carro em casa com um carregador de 7 kW. Se você ligar o carregador de tomada, muitas vezes vai dar 2 kW. E aí se vai dar 2 kW, 2 vezes 10, vai dar aí mais de 10 horas para você carregar os 34 kWh da bateria. Mais de 10 não, né? Bem mais que 10. Mas beleza, então essa é a primeira conta. Só que tem o segundo trunfo do carro, né? Porque eu falei dos 7 kW, mas olha isso aqui. Quem tem Volvo XC60, XC90, carro híbrido, vai me entender. Olha isso aqui. Olha o plug. Esse aqui é um carro híbrido, tá ligado o carregador. Mas olha aqui embaixo. Acho que eu não vou conseguir tirar porque ele trava, mas ó, aqui quando eu puxar, eu vou ter um plug do tipo CCS2. Aqui é o tipo 2, plug tipo 2 europeu, aqui é o CCS2 quando liga os dois. E aí, esse é um carro híbrido plug-in que tem carga rápida. Legal, né? Isso é bem difícil da gente encontrar porque os carros híbridos plug-in têm baterias menores. Só que aqui a GWM botou uma bateria de 34 kWh. Aí tiveram que colocar carga rápida e faz todo sentido, porque aí na carga rápida esse aqui é um carro que vai demorar ali cerca de 30. Ó, vamos fazer a conta de volta? Ele aceita 48 kW de carga rápida. A bateria tem 34. Se eu ligar 48 na carga rápida, vai dar ali o quê? 40, 45 minutos para carregar ele em carga rápida. Agora, abrir o capô. Vou mostrar o detalhe aqui. E a gente já começa, né? Porque nem tudo na vida é perfeito. O capô, ó. Vê se eu consigo abrir com uma mão, hein? Consigo. Ó, manta acústica tem, mas a varetinha. Deixa eu ver se deixa eu segurar ele aqui de um jeito que fique mais fácil de abrir. Pera aí, pessoal. Ó, a varetinha. Vamos ver se vocês conseguem ver. Conectei. Então, tá aqui, capô aberto. O 1.5 turbo. E tá até tendo um movimento aqui, ó. Olha lá, talvez ele tenha os fluidos da bateria, né? Então talvez, como a bateria tá carregando, esquenta e tal, haja uma movimentação. Aí eu já não tenho certeza absoluta se esse fluido é o fluido da bateria, mas ela tem refrigeração e daí vai usar o fluido. 1.5 turbo, manta acústica legal, porque torna o carro, o 1.5 dele silencioso. E aí a gente tem aqui o cofre, tá? Questão da vareta, muita gente me questiona, porra, mas um carro de... Agora o preço, hein?
315 mil reais com a varetinha. Eu já digo que você não vai abrir tanto. Poderia ter, acho que teria que ter o amortecedor, mas como fator de compra do carro, pra mim não é. Não sei vocês, se vocês preferem, comenta aqui embaixo. Mas pra mim não é fator de compra decisivo ter ou não ter a varetinha. Mas beleza, então é isso. 1.5 turbo, 2 motores elétricos, tração integral. Bora falar um pouco sobre a condução e bora fechar esse capô, né? Então é isso, agora vamos dar uma voltinha nele, mostrar todos os detalhes. Acho que agora é a parte que mais surpreende todo mundo. E aí eu trago um pouco do que eu perceber do carro. Hora de dar uma volta com a H6 GT. Acho que é o momento mais esperado. E olha o que eu consegui. Agora eu coloquei o painel no modo automático. E aí quando tá de noite ele fica aquele preto, agora ele vai ficar esse claro. Fechou? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um head-up display aqui na minha frente. Tô com a GoPro na cabeça, acho que fica mais legal pra gente ter uma experiência, né, galera? E vamos começar primeiro com o modo elétrico. Por que eu quero começar com o modo elétrico? Pra mostrar um pouco de como que é a pegada elétrica, né? E depois a gente muda, tá? Eu vou redefinir aqui só, ó. Ó, o carro tem, ó, novinho, hein? 2.000 km. Mas eu vou redefinir aqui só as nossas métricas. Vamos ver como é que eu acho que aperta aqui, segura, pra gente ter um pouco de número assim, né, de quanto o carro vai rodar. Vamos ver aqui, ó, zerado, tá? Então, modo elétrico, e vou colocar aqui, ó, econômico, tá? Eu tô dirigindo, vou desligar a reserva de energia de bateria, né? Eu tô dirigindo com um pedal. Então, quando eu tô acelerando, quando eu tiro o pé do acelerador, ele freia. Então, só pra vocês já terem uma ideia. Então, tô aqui no drive. Vou dar seta, esperar o cara aqui. Ah, isso aqui é legal de mostrar, já que aconteceu, né? Ó, a câmera 360, galera, é fenomenal. Sem nenhuma... Sem nada, é fenomenal. Dá uma olhada. É perfeita, assim, a definição do carro. Podia ser da mesma cor só, né? Mas é perfeita a definição do carro. Ó, tem uma mulher aqui passando com o cachorro. Eu vou colocar do lado só pra vocês verem, ó. Olha... Olha a nitidez, pensando que tem uma câmera na frente, uma em cada retrovisor. Então, particularmente falando, eu acho que é muito boa. Além de, ó, olha o meio fio. Você não raspa a roda de nenhuma maneira. Na minha, em vista do que eu conheço, você não raspa. Ó o meio fio aqui traseiro. Assim, diria que muito boa mesmo. Além de outras alternativas, como você poder deixar o carro 100% transparente, você poder ver uma linha trajetória dianteira, olha que legal, para você ter talvez um pouco mais de segurança, assim, né? Então, assim, só elogios para esse cenário, tá? Então, bora dar uma volta. Coloco no D, aqui para direita, tá? Vamos deixar naquela tela de números e a gente vai trocando uma ideia. Então, vou dar a seta. Quando eu dou a seta, ele puxa a câmera, tá, pessoal? E bora, saindo. Claro, é cupê, então não tem muito milagre com o vidro lá atrás, né? Tipo, ele é pequeno. E aqui, enfim, vou mostrar alguns detalhes. No vídeo, talvez não dê pra notar tanto, mas na prática isso acontece, tá? O carro é muito grande. Eu falei isso até na parte externa, mas aqui, de onde eu tô dirigindo, as primeiras vezes que você tem contato com a H6, até lá é um espaço muito significativo. Então é interessante isso, justamente porque você tem um SUV grande. Então, se você gosta de carros maiores e tal, acho que é uma pegada legal. Falando aqui do cluster, né? A gente tem do lado direito, não é um contagiro com números, né? 1000 RPM e tal, mas sim um mostrador de uso de energia ao lado do velocímetro. Então, por exemplo, eu tô só no modo elétrico agora. Eu configurei para ficar só no modo elétrico. Então ele mostra que eu tô usando 10% de energia, 5, 2, ó, agora quando eu tiro o pé, ó, menos 70 porque tá regenerando, tá? Então isso é bacana. Outro ponto bem legal desse carro que eu acho que vale a gente dizer. Como eu tô falando da versão top, a versão GT, ele tem motor elétrico na frente e atrás. E o que é bacana? Eu tô com o carro só no modo elétrico, certo? Só que só no modo elétrico, ele também é um carro tração integral. E isso é uma coisa que não vale para todos. Se você pegar o Mini Cooper Countryman híbrido, o motor elétrico tá na traseira, o motor a gasolina tá na frente. Ou seja, a tração é nas quatro, só com
só com os dois motores trabalhando. O Volvo XC40 acontecia exatamente a mesma coisa. O Volvo XC40 na verdade era tudo na frente, né? O Volvo XC60 acontece a mesma coisa. Ele depende da energia do motor traseiro. Um igualzinho, nossa. É legal. Bom, ele depende da energia do motor traseiro para conseguir ter tração nas quatro. Então eu já diria que isso é um ponto bem interessante desse carro. Agora de desempenho, vocês estão vendo que eu tô a 50 por hora, mas eu vou ficar um pouquinho em silêncio para vocês notarem o silêncio do carro. E aí eu vou dar uma aceleradinha para vocês verem como ele é silencioso na retomada, ao mesmo tempo em que ele é ágil, tá? Então, ó, tô aqui a 40 por hora. Vou pegar aqui a direita, na próxima, na verdade. É na próxima. Que pra quem não conhece, tá, galera? É aqui a canaleta do ônibus de Curitiba. Eles chamam de Rua do Outono. E o pessoal vem no final de semana fazer exercício, correr e tal. Bem bonito, tá? Então já fica a dica. Mas eu vou virar aqui a direitinha. Ó, vou reduzir um pouco pra conseguir mostrar um pouco do desempenho. Ó, tô a 30. Ó, não tem ninguém vindo. Parar no pare, foi. Ó. Ele é extremamente ágil, assim, impressionante. Eu vou acelerar, ó. O carro rápido, assim, já passa do limite, ao mesmo tempo que... Aí que tá. Ele tem um trunfo muito legal. E agora eu acho que a gente tem que discutir sobre ele. Você dirige esse carro como se você estivesse dirigindo um carro elétrico. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, que eu tô no modo elétrico. Segundo, como ele tem motor elétrico na frente, motor elétrico atrás, e você tem uma bateria grande, eu tenho aqui, por exemplo, 73 km de autonomia só na bateria. Eu tenho um carro que eu tô andando de carro elétrico. Então eu tenho torque instantâneo. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele já começa a regenerar a bateria. E, particularmente falando, é muito boa essa experiência, porque em outros híbridos, o que acontece? Ó, vou passar o radar aqui e vou mostrar pra vocês. Em outros híbridos, o que acontece? Se eu quiser dar uma aceleração, tipo essa aqui, ó, uma retomada mais forte e tal, ele precisa ligar o motor a gasolina para conseguir. E nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, ele tem energia no motor elétrico, ele tem uma boa capacidade. Então esse é um baita ponto positivo. Agora eu vou pegar um trechinho de estrada. A estrada é bem perto aqui, então tá de boa de chegar ali, para vocês poderem ver na prática o que eu tô dizendo. Detalhe, ó, ele mostra exatamente os carros aqui na frente, como se fosse quase um Tesla, quem concorda? E mesmo aqui na cidade, se eu ligar o cruzeiro inteligente que eu falei pra vocês, ele começa a dirigir por conta própria. Então, se tiver as faixas bem pintadas, eu já notei que se não tiver bem pintado é um pouco difícil, ele consegue andar praticamente sozinho. Então esse é um baita ponto. Destaque: eu tô usando só o motor elétrico todo esse tempo, ele não entrou em nenhum momento. Olha aqui, ó, 0 RPM o motor a gasolina. E tem mais um ponto: o motor 1.5 turbo trabalha com uma transmissão chamada DHT. Essa transmissão, ela tem duas marchas. Então quando eu acelerar, vocês vão notar que até certa velocidade parece que ele mantém numa marcha. Depois, parece não, né? Ele mantém numa marcha. Depois ele já vai para outra marcha, que é a marcha 2. Então isso é bacana. Modo de condução: eu tenho aqui primeiro da direção, mas eu consigo botar ele no esportivo. E mesmo no modo elétrico, ele fica esportivo. Então esse é um ponto. Um Fusca. Vamos ver se é aquela Cayenne é híbrida. É das nossas? Não, não é híbrida. Mas ó, um Fusca, um Nivus. E bora entrar na estrada. Para entrar aqui eu tenho que virar à esquerda e descer ali. Fusquinha tá arrumado, hein? Ó, verdinho e tal. Quem entende de Fusca, conta aí, essa cor aí era original da época ou é pintado? Particularmente falando, não sei dizer. Ó, aqui a estrada. Mas notem, assim, silêncio interno muito grande. Ele anda como carro elétrico. Talvez dê pra gente pontuar um ponto negativo. Prestem atenção. Ó, vou abrir a janela. Olhem o barulho para pedestre. Depois que o Fusca passar, claro, né? Pera aí que eu vou dar a volta no túnel de volta, porque o Fusca atrapalhou o nosso vídeo. O carro, a combustão faz mais barulho. Mas ó, preste atenção. Ele tem um barulho para pedestre que, se vocês forem notar,
Ele é bem alto. E assim, é bom para a segurança dos pedestres. Porém, nesse carro aqui, ele é mais alto que outros 100% elétricos que eu peguei. Eu não me lembro, por exemplo, desse barulho ser tão representativo no Renault Zoe, por exemplo. No Nissan Leaf. Nesse carro aqui, eu acho que eles colocaram um barulho alto. E o detalhe é que se eu ligar, por exemplo, o modo alagamento, que é o modo que liga o motor a gasolina, ele desliga. Ó, necessário dar partida... Tá, beleza. Ele desliga o barulho. Por quê? Porque esse barulho não precisa mais de barulho para pedestre. E lembrando, ele só fica até 30 km por hora. Ó, eu liguei o modo alagamento agora. O motor está funcionando. E agora ele está no modo mais esportivo do carro. Eu vou dar uma pegadinha para vocês perceberem. E daí a gente já troca uma ideia de desempenho, consumo e tal. Aqui a estrada tem o limite de 110. Então bora dar uma pisadinha maior. Ó, aqui tá a entradinha. Vamos reduzir um pouco mais. Tem alguém atrás? É, tem um carro atrás, mas a gente consegue dar uma na boa. Ó, 30. Vou acelerar tudo, hein, galera. Detalhe. Nossa, anda bem. E ó, o motor a combustão, viram, né? Como ele já tá ligado por causa do modo alagamento, ele entra a combustão, entra o elétrico e dá toda a potência nos dois. E ó, o desempenho do carro, galera, é bem significativo. Assim, é bem legal. E a pegada só no elétrico já é boa. Ó, deixa eu deixar ele só elétrico aqui. Vamos ver se eu... Modo alagamento. Vamos desligar o modo alagamento. Por favor, não deserte e concentre-se em dirigir. Ó, isso é porque eu tô mexendo na tela. E essa câmera aqui, como se fosse um Siri, um Face ID, ela identificou que eu tô mexendo na tela. Ó, desliguei o modo alagamento. Tá só no elétrico agora, hein, galera. Vou mostrar a retomadinha, porque tem dois motores elétricos e dá mais de 250 cavalos só no elétrico. A potência combinada, a GWM não divulga certinho. Mas ó, vou dar uma pegadinha, não tem ninguém atrás, então não estamos atrapalhando. Ó, fui. Opa, peraí que eu dei kickdown. Quando dá kickdown, ó, já pra vocês conhecerem, ligou o modo a gasolina. Então vamos andar de boa um pouco para ele desligar. Vou botar no modo elétrico. Modo elétrico, ó, frisando aqui. Ó, vou acelerar tudo só no elétrico. Ó como já vai. Ó, RPM zerado, hein? Então isso é bem legal. E no elétrico, ele tem... no elétrico, o limite fica em 150 km por hora. Já fica a dica, tá, turma? Mas no geral, a pegada é muito boa. Você nem precisa do motor a gasolina para conseguir mais desempenho. Mas é aquela história, né? Se você quiser sentir os 393 cavalos, 77 kg de torque, dar uma pegadinha, aí não tem milagre, né, turma? Vou entrar aqui na curva para vocês notarem, mas ele tem uma rolagem de carroceria maior, porque o carro é grande, ó. Ó como o carro dá uma... Ele é estável, não dá para negar. E o GT tem uma suspensão mais firme que os outros. Mas mesmo assim a rolagem é grande. E na minha opinião até eu acho que se você for comparar a dinâmica desse carro aqui com uma Audi Q5 híbrida, com tração 4 e tal, ou mesmo uma X3, eu acho que esse é um dos maiores pontos negativos do carro. Mas não porque o carro é ruim, mas porque o acerto de condução dos conhecidos carros alemães é muito bom. Então, não tem como a gente negar, né? Assim, de fato, o carro os outros híbridos plug-in, que no caso custam 100 mil reais a mais que esse, são muito acertados. Mas, ó, só mais uma demonstração. Ó, o carro ele vem legal, mas, ó, veja que ele passa um pouco de frente se abusar. Então, é um carro que ele é um pouco grande, tá? Mas não é um ponto negativo. E nem é um foco do uso desse carro. É um carro que, por mais que tenha a cara GT, ele é mais urbano. Mas, enfim. Vai, vamos tudo, vai, foi. Todos os motores ligados. Ó, trocou a marcha. Aí em 120 ele entra a segunda marcha. Então já fica um detalhe. Será que conseguimos um 0 a 100? Galera, bora de 0 a 100 então. Eu tinha parado lá, mas não ficou tão legal. Então vou refazer. Pé no freio. Foi. Nossa, ele saiu forte, hein? Meu Deus do céu. Ó, 100 por hora, 110, 100... Meu Deus, que rápido. Galera, os 393 cavalos, quando eles estão todos adicionados, né, todo mundo junto, o carro é forte. E aí pra gente completar, né, silêncio a bordo bem legal. O carro, ele é confortável, extremamente macio. Assim, a própria GWM, se você for pesquisar aí no YouTube, ver o que a galera já falou do carro e tal, você vai encontrar o pessoal da fábrica falando que esse carro foi adaptado para o Brasil, que a suspensão macia veio justamente para ter uma boa adequação para cá. Então assim, só pontos positivos
com relação a essa questão, tá, pessoal? E, enfim, o resultado é que é um carro grande, é um carro largo, é um carro que ele anda bem. Ó, vamos sair da estrada. É um carro que ele anda bem. Ele é um carro bem legal se você quer um carro para família, um carro bem competitivo para o preço e segmento dele. Aí, questão de concorrentes, você vai ter o Tiggo 8 Pro, né, híbrido plug-in, BYD Song, híbrido plug-in, Mini Cooper Countryman, híbrido plug-in. BYD, casa de 270 mil reais. O Tiggo 8, 270, 280, depende aí do que você conseguir com concessionária e tal. E o Mini Cooper também, essa faixa de 272, se eu não me engano, pelo site. Só que aqui, qual que é o trunfo, né? Essa versão GT custa 315 mil. Mas tem o conjunto igual a da versão PHEV, que custa 270 mil. E, pô, são 170 km de autonomia no modo elétrico, muita potência, um carro que consegue médias de consumo, se você tiver no modo híbrido, de 25, 30, 40, 50, 60 km por litro, porque, claro, aí a média aumenta, mas o consumo de energia elétrica também, então é aquela história, né? Você também vai gerar um gasto. E o resumo da ópera é que você vai ter um carro aí que ele vai ser muito mais, ele vai entregar muito pelo preço. Tem um acerto muito legal, o carro tá muito acertado, modo semi-autônomo, todo o painel, todo o conjunto da ópera tá bem bacana. E claro, aí a gente entra na questão 3, né, da conversa, que é a desvalorização, confiança da marca e tal, que eu vou falar agora no final do vídeo. E daí eu vou falar a minha perspectiva como uma pessoa que está trazendo o ponto aí dos carros elétricos híbridos, testando e tal. E daí depois vocês podem aí ter mais segurança numa decisão de compra, enfim. Aguardem, agora no final eu vou parar o carro e daí a gente... Pessoal, então bora para a conclusão desse vídeo, que eu busquei trazer todos os pontos externos, internos, dar uma volta, falar um pouco aí sobre bateria, motor a combustão, motor elétrico e tal. E... primeiro que o carro tá aqui, acabei de dar uma volta. E eu inclusive abri o teto solar porque eu não mostrei o teto pra vocês ainda, né? Mas antes de tudo, ó, novamente carregando. Cheguei, pluguei aqui porque eu não tô com tanta bateria. Eu deixei ele meio descarregado para alguns vídeos do Instagram. Porque inclusive, galera, não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo conhece, mas a Electricar BR no Instagram tem muita coisa, é onde tudo nasceu. Então fica a minha dica pra vocês procurarem um conteúdo bem mais completo e com muito mais coisa por lá também. E tá carregando. Esse aqui é meu carregador, tá? É um carregador que eu tenho da GreenV. E esse carregador, ele tem uma altíssima potência para casa, 22 kW. Ele tem uma moto passando, mas é um carregador da GreenV. E é o que eu uso, tá? Vocês têm 5% de desconto em toda a linha de produtos deles com o cupom ELECTRICARBR. E eu quero dar essa dica justamente porque, né, nesse mundo de carros híbridos plug-in e tal, você ter produtos de qualidade para carregar é fundamental. Então, procurem o pessoal da GreenV se você precisar aí de uma instalação, de um carregador, de um kit de proteção. E bora falar do carro, minha conclusão. Só que vamos fechar o teto solar, né? Existir. Fechar teto solar. Fechando o teto solar. Massa, né, galera? Eu acho que esse é um dos pontos mais... Vou abrir a janela para não ficar com calor. É um dos pontos que mais me chama a atenção da tecnologia. Agora vamos falar de desvalorização e vamos falar de marca. Porque a GWM é nova no Brasil. Ela tá vindo primeiro com a linha Raval, mas ela vai vir com outras marcas como a Tank, a Power e a Hora. Inclusive a Hora é uma marca que eu curto demais, porque é uma marca só de carros 100% elétricos, então total conexão aqui com a página, né? Então esse é um ponto que eu queria trazer. Mas vamos falar sobre esse carro contra as outras opções do segmento e proporcional também a nossa proposta aqui para vocês entenderem. Primeiro, esse carro, numericamente, ele entrega muito mais que os concorrentes em termos de tamanho, motor, autonomia no modo elétrico e tecnologia. Isso não é uma coisa assim que isso não é nem questionável até, porque o carro tem muita coisa. A própria BYD com o Song tem muita coisa também, o carro é completaço, o carro é bom, só que aqui o carro ele é ainda maior, ainda mais espaçoso, com mais potência, então assim, é um baita ponto. Falando agora sobre GWM. A GWM, ela é composta por várias marcas, essa aqui é uma delas. E ela comprou a fábrica da Mercedes no estado de São Paulo. Ela é uma marca grande na China, com um portfólio de produtos que se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Tem carro para todos os gostos, tem um
os tanques que parece um dos Mercedes classe G quase. Tem o Zora, que inclusive é aquele Fusca elétrico. Tem esse aqui, que é uma linha que tem alguns SUVs, boatos que vem um SUV, Raval H4 até. Enfim, a conversa vai muito longe. E qual que é o detalhe? Eles têm muita tecnologia fora que estão trazendo para cá. Eles estão com tecnologias de baterias, tem um motor 1.5 turbo, tem marcas fortes, estão conseguindo aliar isso. E a desvalorização? E o futuro da marca? Bom, galera, primeiro, a gente nunca pode deixar de mencionar que até você ter o renome da Toyota, o renome da Chevrolet, o renome da Volkswagen, leva tempo. A Chevrolet tem mais de, enfim, eu não sei a conta, mas são mais de 60, 70 anos no Brasil com campo de provas, fabricando carro. Concessionária Chevrolet tem em todos os lugares, cidades assim, várias e várias e várias. Volkswagen, desde o Fusca, né? Então, demora, não tem como negar. O cenário chinês hoje, ele é diferente do cenário chinês anterior. A gente não tá mais vindo com produtos que eles vêm para ser os mais baratos, ao mesmo tempo, deixa eu fechar essa persiana aqui, ao mesmo tempo que a gente não tá vindo com produtos que eles vêm para ser o que vem para ser produto de baixa qualidade. Pelo contrário, são reflexo do avanço tecnológico chinês. Os próximos carros, se vocês forem ver aí várias notícias e matérias, eles vão ter uma fortíssima influência da China, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Você pegar o Elon Musk, CEO da Tesla e tal, ele mesmo falou que as marcas que preocupam ele no futuro são as chinesas, então a GWM já é um reflexo do que está por vir. O que não significa que problemas não podem acontecer a longo prazo. A gente nunca pode dizer, tal produto não pode ter que passar por um recall, tal produto não pode ter que passar por alguma coisa, porque isso faz parte do jogo, isso todo mundo sabe. Mas eu tive no evento de lançamento desse carro, conheci o pessoal da fábrica, muita gente da fábrica veio de outras grandes montadoras do Brasil com fábrica e tudo, e assim, eles desenvolveram um produto olhando para o mercado brasileiro. Então o que eu posso dizer? Tudo caminha para dar certo, até nas concessionárias. Veja as concessionárias da sua cidade, pegaram grupos sérios, grupos que já existiam. Então, assim, eu digo que da mesma forma que a BYD, está sendo feito um trabalho no Brasil para dar certo. Um trabalho legal, um trabalho bem feito. Não dá para negar, a BYD fornece bateria para a Tesla, é uma marca gigante. A GWM tem um grande portfólio fora do Brasil e está até entrando na Europa agora com muita coisa boa, e tudo leva tempo. Mas, enfim, é o que eu diria sobre o produto em questão. Pontos negativos. O carro tem muita tecnologia, mas ele não tem todo aquele acerto precioso do alemão, eu diria assim. Se pegar um Audi Q5 híbrido, um carro com a tração 4 e tal, não dá pra gente colocar no mesmo patamar de igualdade, mesmo ele tendo um conjunto, né? Aqui tem 393 cavalos, a Q5 tem 367. Mas, de qualquer forma, a gente já está muito perto de um padrão alto para o preço desse carro aqui, que é de 350 mil reais. Agora eu vou ali para terminar, 350 mil reais. Então o que eu posso dizer seguramente, tá, pessoal? Tá entregando muito, é uma boa proposta. O trabalho que a marca tá fazendo no Brasil é sério. De garantia só de bateria são 8 anos, de carro são 3, revisões tabeladas ali na casa de R$1.000, e estão com concessionárias sérias. Então esse é o ponto que eu queria trazer. Eu curti o carro, eu indico e eu recomendo esse carro, eu gostei dele. A proposta aqui da página é falar sobre o universo de híbridos, de elétricos, sobre essa questão mesmo que vocês viram de tamanho de bateria, tempo de recarga e tal. E essa é a minha percepção sobre o produto. Tô curtindo e indico você fazer um test drive, dar uma volta. Até já comunico aqui, tá, que esse carro aqui é da concessionária de Curitiba, a Evolux GWM. Galera, nota 10, pode ir lá, pode andar, vai conseguir andar com esse aqui, vai conseguir andar com o de entrada, vai conseguir andar com o intermediário. Chega lá, troca uma ideia com a galera, fala que veio daqui e tal. Mas tá aí, pontos positivos, pontos negativos, a minha opinião sobre o produto, e eu tô curtindo. Peço pra você, se curtiu, deixar o like, correr atrás da gente ali no Instagram também, que é uma página que a gente tem com muito foco para conseguir trazer todas as notícias. E tá aí, esse é o H6 GT.